Bem-vindos, amados irmãos, este é o canal Plutarco e vamos direto para a notícia. O eclipse lunar mais longo do século XXI ocorrerá em 27 de julho de 2018, quando a sombra da Terra cobrirá completamente a Lua por 1 hora e 43 minutos. Além de ser eclipsada, a Lua também ficará vermelha, refletindo os raios do Sol, criando uma visão verdadeiramente espetacular. No último século, apenas 4 eclipses lunares totais tinham uma totalidade de período, o tempo em que a Lua é completamente eclipsada, que rivalizava com o evento deste verão. Isto incluiu um eclipse lunar em 15 de junho de 2011, que durou 100 minutos, um em 16 de julho de 2000, que durou 107 minutos, um eclipse em julho de 1982, que durou 107 minutos, e uma em julho de 1935, que durou 101 minutos. Spacicon escreve: como esses eventos ocorreram no século XX, o eclipse de julho será o mais longo eclipse lunar do século atual. No entanto, nem todo mundo será capaz de testemunhar o fenômeno, e aqueles que não serão capazes de testemunhar este fenômeno mágico no seu melhor são os residentes da América do Norte e do Sul, relatou a Infoscience. O eclipse será mais visível para as pessoas que vivem na África, no Oriente Médio, na Índia, na Austrália e em algumas áreas da Europa. Um eclipse lunar total ocorre quando a Lua passa pela sombra da Terra, conhecida como a umbra. Isso acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. É como um eclipse solar total, mas desta vez é o nosso planeta que eclipsa o Sol e, como a Terra é muito maior que a Lua, ela fica completamente envolvida em sua sombra. Se gostou, comece deixando o seu like e vamos para a próxima notícia. Fóssil de meio reptiliano e meio mamífero com 130 milhões de anos descoberto em Utah, Estados Unidos. Novo conjunto de fósseis para desafiar a compreensão atual da linha do tempo do período Cretáceo. Uma descoberta surpreendente foi feita em Utah na forma de um crânio fossilizado. Encontrados perto do Parque Arches, na propriedade Bureau of Land Management, os restos mortais são um achado importante devido à sua antiguidade, chegando a aproximadamente 130 milhões de anos, e também pelo fato de pertencerem a uma criatura que é meio reptiliana e meio mamífero. O crânio desta criatura em particular pesa cerca de 2,5 kg. Foi nomeado Cephalodon carmosus, e tem características e molares um tanto felinas para o consumo de plantas. Diz-se que põe ovos, mas fornece sustento para seus descendentes da maneira habitual dos mamíferos. Adam Utenlocker, líder da pesquisa realizada no crânio, relata sua descoberta é importante, pois oferece novas informações de criaturas do tipo mamífero durante o período Cretáceo. Inicialmente, pensava-se que os mamíferos daquela época eram praticamente uniformes. Mas a CW demonstra que na verdade havia criaturas naquela época que eram capazes de fazer coisas semelhantes a mamíferos modernos, como voar, nadar e ter diversas habilidades quando se trata de comida. Outro resultado talvez maior dessa descoberta é que ela pode mudar o cronograma geológico para a formação de continentes modernos. Diz-se que Pangaea é um continente massivo que consiste na maioria das formas terrestres atuais. Originalmente pensado para ter começado sua quebra e lento desvio em direção a um globo mais moderno, a CW pode significar que o supercontinente começou sua separação cerca de 15 milhões de anos mais tarde. A estimativa dos supercontinentes antes do período de ruptura é em grande parte devido à avaliação científica dos fósseis. O artigo de Utenlocher foi publicado na Nature em 16 de maio e sugere o que é descrito como uma explosão de evolução em relação aos mamíferos do período. Com base na improvável descoberta desse quase completo crânio fóssil, reconhecemos agora um novo grupo cosmopolita de antigos parentes mamíferos. Por muito tempo, pensamos que os primeiros mamíferos do Cretáceo, 145 milhões a 66 milhões de anos atrás, eram anatomicamente similares e não ecologicamente diversos. Esse achado de nossa equipe e de outros reforça que, mesmo antes do surgimento dos mamíferos modernos, antigos parentes de mamíferos estavam explorando nichos especializados: insetívoros, herbívoros, carnívoros, nadadores, planadores. Basicamente, eles estavam ocupando uma variedade de nichos que os vemos ocupar hoje.
O novo fóssil foi encontrado pelo paleontólogo André V.C. Milner, mas parece ter sido inicialmente perdido ou simplesmente não reconhecido pelo que era quando transportado com os restos de um iguanodonte chamado hipodraco, uma espécie que está determinada a ter vivido em Utah ao redor do mesmo período que a CW. O crânio foi descoberto sob o pé do hipodraco. Atualmente, o fóssil está em exposição no Museu de História Natural de Utah. Veja agora um vídeo sobre quem são os reptilianos, mas antes, obrigado por assistir, se inscreva no canal para novas informações, muitas bênçãos e até a próxima. Vamos ver agora de que maneira geral os reptilianos operam. Segundo o livro secreto do governo russo, livro montado para o uso da antiga KGB, que significa Comitê de Segurança do Estado, e seus agentes, os reptilianos têm 500 planetas colonizados mediante infiltração nos governos de cada planeta. Os reptilianos gostam de trabalhar por trás da cena, são muito avançados tecnologicamente, têm vários poderes paranormais, entre eles a invisibilidade, interdimensionabilidade e habilidade em tomar formas, ou seja, nos causar alucinações. Eles têm base no mar do Triângulo das Bermudas, Triângulo do Dragão, na costa da Dinamarca e da Nova Zelândia. Dizem que jamais partirão e que sempre terão a Terra como uma base de suas colônias. O Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Dragão são famosos pelo desaparecimento de tripulações inteiras, de navios, aviões, barcos. É o local onde as bússolas enlouquecem e os instrumentos deixam de operar. Os motores falham e muitas vezes param de funcionar. Nesses locais estão os quartéis dos reptilianos. Adentram o mar com naves chegando a profundidades impossíveis para o homem. Em terra, eles têm vários locais. O principal é o Monte Dulce, Novo México, nos Estados Unidos da América do Norte. Eles dominaram e usam os maçons e Illuminates para operar segundo a vontade deles. Mas é bom não esquecer que maçom e Illuminati são reencarnação dos reptilianos. Todos os presidentes dos Estados Unidos foram marionetes desses alienígenas. E os que não aceitaram algumas imposições pagaram com a morte. Os reptilianos assumiram o total controle do planeta há aproximadamente 12 mil anos. Eles dominam quem detém o poder. Então, para que não esqueça, os Illuminati são donos dos maiores e principais bancos. Estão como donos ou sócios das principais petrolíferas, das indústrias automobilísticas, bélicas, rede de emissoras, empresas científicas, espaciais, laboratórios e tudo que você possa ou não imaginar. São donos do planeta e são usados pelos reptilianos que ditam as ordens. Esses alienígenas ensinaram a eles como ganhar dinheiro e ter poder. Em troca, os reptilianos têm tudo o que precisam. Vivem como se fossem deuses, como donos do planeta. Muitos outros alienígenas já tentaram entrar na Terra para dominar os humanos. Porém, o ataque dos reptilianos é implacável. Impede que isso ocorra porque acreditam que a Terra é deles. Os reptilianos não se apresentam diretamente à população, pois sabem que o povo não aceitará o governo deles. Então, sabiamente, se mantêm reclusos, escondidos, dominam os governos para que os governos nos dominem. Segundo o livro russo, os Alma Uluk Strat 163 perderam uma guerra contra os reptilianos na Índia, no passado distante. Essa guerra é relatada pelos indianos em suas escrituras sagradas, dizendo que os deuses lutaram no céu. A história dos orinianos é relatada na Bíblia, porém de outra forma.
A história dos anjos caídos citado na Bíblia nada mais é do que a história dos anjos que formaram a civilização de Órion. Posteriormente, tornaram-se renegados, sendo expulsos do planeta. Tornaram-se nos demônios da nossa galáxia, assim como a história da Eva, que foi tentada pela serpente no paraíso, nada mais é do que a representação da sedução e o domínio do povo reptiliano sobre a raça humana. A profecia de Chico Xavier diz que caso não haja a Terceira Guerra Mundial, em 2019 Jesus permitirá que os discos voadores invadam o planeta, trazendo grande tecnologia para o ser humano. Os seguidores das profecias da Bíblia acreditam que Jesus voltará vindo de Órion para libertar a Terra. Particularmente, acredito que Jesus realmente nos libertará dessa escravidão imposta pelos alienígenas. Porém, não acredito que Jesus irá apresentar-se no céu, para que todos o vejam como muitos acreditam. Mas creio que ele virá representado pelos orinianos do passado, orinianos do bem que deram origem ao homem, o Homo sapiens, o homem atual. Caso isso realmente aconteça, os reptilianos, greys e outros vão atacar os irinianos. Então haverá nova batalha no céu. Porém, dessa vez, segundo as profecias, eles perderão a guerra e o planeta será libertado das forças do mal. Será libertado dos demônios alienígenas. Acredita-se que a partir daí nossa mente será desbloqueada.